Boa tarde! Vamos com as notícias do nosso Maranhão. Com a minha apresentação, a Erika Pala, e começa agora o Papo Aberto. Vem comigo, vem! Minha gente, segunda-feira, muitas notícias, muita coisa acontecendo no nosso estado. Você sabe que o Papo Aberto é o seu programa, a sua revista eletrônica com todas as notícias do nosso Maranhão. E eu conto sempre com a sua participação pelo nosso telefone. O telefone é o DDD 98 991 55 5656. Estão chegando solicitações já de matérias para as finais e confraternizações de final de ano. Vou colocar na agenda todo mundo, tá? Além disso, você já sabe, se tiver alguma denúncia aí no seu bairro, na sua rua, pode me mandar, que eu também mando o nosso repórter Daniel Amorim, ou ainda estarei aí, né, fazendo a cobertura de tudo que acontece, assim como foi nesse domingo, porque o domingo foi o primeiro dia aí da prova do Enem, e a gente acompanha como foi. O domingo foi de movimentação na porta dos locais de prova. Muitos estudantes chegaram acompanhados de familiares. Outros aproveitaram os minutos finais para rever conteúdos e respirar fundo antes de entrar. Entre os candidatos, a sensação era de alívio por finalmente chegar o dia da avaliação. Para muitos, de segurança. Estou no segundo ano, ainda vou fazer como treineiro, né? Mas sempre é bom estudar, né? Garantir também o conhecimento para o próximo ano. Alguma preocupação específica para essa prova? Não muita preocupação, mais ou menos com a redação, né? Porque houve algumas mudanças durante esse período que estavam realizando a prova, né? Mas de resto tudo tranquilo. A expectativa maior em relação à redação, porque ontem eu vi uma palestra no FIEMA e eu li basicamente acho que uma resma e meia, só de conteúdo de arquismo, inclusão, PEI, no segundo workshop de psicopatologia do estado do Maranhão. Aí, se realmente a segunda redação for, que é neurodivergentes, eu acho que vamos sair muito bem dessa redação. A presença da família foi marcante em vários locais de prova. Pais, mães, avós e responsáveis que fizeram questão de acompanhar, incentivar e transmitir segurança nesse momento tão importante. É sempre bom acompanhar os netos para dar aquela força, porque um é de primeira vez e o outro já é a terceira vez que vai fazer, então a gente tem que acompanhar, né? Até aqui nesse momento é importante acompanhar. O senhor estava falando algumas coisas ali, o que é que o senhor estava dizendo para eles? Ah, sim, dizendo que é para ela ter tranquilidade, eles lerem a prova antes, todo o conteúdo da prova e ir fazendo os mais fáceis e depois fazer as mais difíceis e o mais importante, a redação, ter tranquilidade na redação para que não se perder no texto lá que vai fazer o desenvolvimento. O Enem também garante atendimento especializado para candidatos que precisam de apoio durante a prova. Entre benefícios estão salas adaptadas, tempo adicional, leitores, intérpretes e recursos de acessibilidade. Atendimento especializado para pessoas que têm baixa visão, que têm alguma necessidade especial. Então nós ficamos aqui na portaria com o nome deles, esperando para que eles possam ser identificados, né, e não ficar perdidos no meio dessa multidão todinha. A maioria com a garrafinha de água, caneta preta e o documento em mãos. Porém, alguns casos de falta de documentação atrapalhou os planos dos candidatos. Foto mesmo, foto do documento e foto do local. E agora vai torcer para alguém de casa chegar. Sim. Infelizmente, a Evelyn não conseguiu fazer a prova. Para ter acesso ao local de prova, o participante precisa apresentar um documento com foto oficial, conforme prevê o edital. O Enem aceita tanto o documento físico original quanto a versão digital, disponível em aplicativos oficiais do governo. Sem mais intercorrências, os portões foram fechados pontualmente à 13h. E vocês não fazem ideia o quanto é triste não só perder uma prova como essa, mas até a gente, que é jornalista, na hora de acompanhar, fica realmente chateado, né, quando vê uma situação como essa. Então, toda a atenção ao edital. E a gente passou aqui na sexta-feira todas as informações também em relação à documentação, à caneta preta. Então, mais atenção aí a quem perdeu a prova. Agora, quem perdeu a prova por razões médicas, por exemplo, ainda vai ter outra chance, né? E a prova, tema da redação, perspectivas acerca do envelhecimento da sociedade brasileira. Um tema complexo, mas que é necessário realmente a gente debater.
Mas quando eu estou na rua fazendo matérias, inevitavelmente tem as resenhas. Vinham três candidatos? Não, eram 3 jogadores. Eu é que achei que eles eram candidatos quando eles vieram na minha direção, mas eles estavam me reconhecendo. E aí o Natan, lógico que eu não vou perder de entrevistar o nosso telespectador, não é isso, Natan? Não vai fazer a prova não. Como é teu nome? Vem cá, que tu me conheceu de longe. Vai lá, Natan. Prova tu não quis. Eu não tava sabendo essa prova aí não, ó. Mas me conta, Natan, tu tava jogando bola onde? Lá no Campo do Real. No Campo Real. Ganharam ao menos? Sim, se ganhar, partiu final. Partiu final. Qual é o time, gente? Heróis. Heróis, tá bom. Me avisa lá no Instagram o dia que eu vou lá, tá bom? Da final. Combinado? Combinado. Tá bom. Eita, resenha. E é o seguinte, me avisem, né, do dia dessa final eu vou, mas não aceito o telespectador perdendo em final, hein? Então, se me chamar, é a certeza de uma vitória. Olha lá, prestem atenção. Agora vamos com outras notícias, porque moradores fecharam a Avenida dos Africanos em protesto por infraestrutura na Areinha e o repórter Daniel Amorim esteve por lá. A semana começou com a manifestação de moradores aqui do bairro Areinha, em São Luís, que bloquearam os 2 sentidos da Avenida dos Africanos, inclusive dá sentido ao centro da capital maranhense. Para chamar a atenção das autoridades, eles atearam fogo em pneus, galhos de árvores, pedaços de madeira, exatamente para chamar a atenção das autoridades para os problemas que existem aqui nos bairros. A manifestação começou por volta de 6 horas da manhã e, segundo os manifestantes, o que motivou esse protesto foi a questão da estrutura aqui do bairro, principalmente nas áreas de saneamento básico e infraestrutura. As políticas públicas, as condições do bairro que estão prejudicando a vida, né, o dia a dia dos moradores aqui da comunidade. O que nos motivou é o descaso qual nós vivemos, porque nós vivemos aqui, como eu falei, 39 anos. Aqui vivendo esse descaso público, essas 2 galerias aqui a céu aberto. Aqui o povo da Areinha não tem um posto de saúde, o povo da Areinha não tem uma escola digna, nós não temos uma área de lazer, a gente não tem nada na Areinha, nós estamos entregues aqui ao léu. Aqui nós só somos vistos no tempo das eleições e depois todo mundo nos esquece. Isso aqui a gente está muito triste de ver essa situação que está acontecendo no bairro. A gente não queria chegar nesse comum, né, nesse ato de fechar as avenidas, mas foi o jeito, a comunidade não aguentou mais, está desesperado. Então eu quero agradecer a todos que estão nessa luta aqui, e a gente está esperando o prefeito e o vereador para vir dar uma resposta da obra, se vai fazer ou não a obra. A nossa comunidade aqui é só trabalhador, cidadão, pagador de imposto, e nós estamos aqui reivindicando as principais pautas, são a cobertura desses 2 canais. Nós temos 2 canais que desde quando eu nasci estão aqui, nunca foi feita uma obra de melhoria, é um reduto, é um local de proliferação de doenças, de insetos, e no lugar desses 2 córregos poderiam ser feitas praças, lugar de lazer para as nossas crianças e adolescentes que não tem um lugar de lazer. Então, assim, é um estímulo à violência, à desocupação. Então, se essas obras fossem feitas, nós teríamos vários problemas sanados. Período das chuvas, a água, falta invadir as casas, muito mosquito, o esgoto a céu aberto, doenças nas crianças como alergias. Então o povo está cansado dessa desigualdade aqui no bairro. Então o que nós pedimos é que o poder público atenda às nossas demandas, né? Por volta das 9h40 da manhã, a Avenida dos Africanos foi liberada pelos manifestantes com a atuação do Corpo de Bombeiros, que apagou as chamas causadas exatamente pela queima de pneus, também galhos de árvores e pedaços de madeira. Ficou acordado que vai acontecer uma reunião às 2 da tarde na União de Moradores aqui do bairro da Areinha, exatamente para discutir as condições do bairro e as melhorias que podem ser feitas com a presença de autoridades aqui da capital maranhense. É o povo pedindo socorro, né, em busca de soluções realmente. Inclusive, não só na capital, lá em Vargem Grande, moradores cobraram lombadas após sucessão de acidentes fatais. Nosso repórter Tony Mix traz informações. Olá, Érica, estou aqui diretamente da MA 020, trecho que liga Vargem Grande a Coroatá, onde no último sábado aconteceu uma grande manifestação que interditou por completo a rodovia por algumas horas. Imagens feitas pelo repórter e cinegrafista Manuel Mendonça mostram a dinâmica do protesto, que pedia a instalação de redutores de velocidade, quebra-molas e iluminação pública. O motivo dessa ação dos moradores
se deve a pelo menos 4 acidentes recentes, alguns deles com vítimas fatais. Após a presença de um representante do poder público, a via foi liberada com a promessa de resolução das demandas. Tony Mix, de Vargem Grande, para o programa Papo Aberto. Obrigada, Tony, pelas informações. E a gente vê a população, né, tentando de todas as formas, pedindo socorro, literalmente de todas as formas, não só na capital, mas também no interior. E se você está aí com um problema de infraestrutura na sua cidade, aí na sua rua, no seu bairro, pode mandar para a gente. Talvez a gente consiga chamar a atenção sem que precise, por exemplo, de uma manifestação como essa, que a gente sabe que gera transtornos para toda a população. Muita gente que ia ao trabalho, pessoas aí que levavam seus filhos para a escola, enfim, para evitar isso, a gente está para somar com a população. Papo Aberto é o seu programa, é a sua voz, aonde você realmente tem voz, é aqui no Papo Aberto, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês uma grande final. Porque a Liga Esportiva Militar realizou uma final digna de final entre o Choque e a Cefap. A final da Liga Esportiva Militar colocou em frente as equipes do Choque e o Cefap em um jogo disputado no Estádio Castelão. A partida começou com a execução do hino nacional, marcando o clima de solenidade e expectativa entre os atletas e o público presente. E a bola começou a rolar no Gigante do Outeiro. As duas equipes mostraram intensidade e comprometimento. O Cefap nem parecia ter sido montado há tão pouco tempo. Buscou o jogo, conseguindo faltas importantes na área. A equipe teve boas chances na bola parada, mas não conseguiu transformá-las em gol e acabou parando na defesa adversária. Já o Choque se valia na sua experiência, adiantou as linhas, criou boas oportunidades, mas também desperdiçou bons lances. A partida foi movimentada com chances dos dois lados e defesas importantes dos goleiros. E se os goleiros trabalhavam, alguns se lamentavam. E eu falei, foi trabalho, minha gente. Confere comigo quantas defesas tivemos. Foram muitas, viu? Para não irmos para os pênaltis, poderia sair um gol. Aí aqui cada um com a sua torcida, né? E apesar da assessoria torcedora, se concretiza mais uma vez. Uma final, um sol quente e a Alaf junto, vamos para os pênaltis. Prazer novamente, né? Prazer e felicidade imensa. Não imagino quanto. A gente é dita como uma das mais organizadas, uma das melhores entidades de arbitragem que existe no futebol amador por causa da organização, né? Teve uma final dessa aí muito tranquila, 2 cartões amarelos para cada lado, né? Uma expulsão em decorrência do segundo cartão amarelo, né? Jogadores jogando bola, respeitando a arbitragem, né? E foi para pênalti. Então diga que se for para pênalti, porque a arbitragem foi boa, não teve interferência, né? E com certeza, com a graça de Deus e a sensação de dever cumprido. Agora a decisão vai para os pênaltis. De um lado, fica impossível não imaginar o que se passa na cabeça dos jogadores do Choque. No ano passado, a equipe também foi para as cobranças e acabou derrotada na final. Hoje, diante do mesmo cenário, o time sabe que cada cobrança é uma oportunidade de mudar a história. Esse ano foi diferente. O final feliz para o BP Choque. É sempre mais emocionante ganhar nas penalidades. A gente vem batendo na trave ano passado, ano retrasado perdemos pro Bob na final e eu estava nessa final aqui no Castelão. E agora nós conseguimos aí mérito, toda honra e glória primeiramente ao nosso Deus. E mérito dessa equipe maravilhosa que corre, que não cansa. Tem o prazer de viajar 12 horas de Imperatriz para cá para correr por eles. Vale muito a pena. É sempre emocionante. É verdade, é um jogo muito difícil. Parabenizar a equipe do Cefap por ter
que juntamente com a nossa equipe fez um bom jogo, mas no final deu choque, graças a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Primeiramente é um prazer fazer parte dessa grande entidade, que é a LAF. Agradecer ao nosso presidente Josivan pela oportunidade e o crédito confiado em mim, né? Um ato novo, 2 anos apenas na arbitragem e já ser presenteado com essa grande final da Liga Militar. Foi um grande jogo, um excelente jogo. Agradeço a Deus por essa oportunidade. A gente vendo novamente se esforçando, jogando e ir para pênalti. Já lembra aquela final, mas dessa vez foi diferente, mais confiante e graças a Deus saímos campeões. Dedica aqui esse campeonato. Minhas 2 miudinhas, a Isis, a Luna e a minha esposa que está em casa. Como a gente já imaginava, foi uma partida bem disputada. Não seria fácil como foi até aqui a competição. Uma competição dura, árdua, muito pegada, onde tem muitas equipes de qualidade. Chegamos aqui com o pé no chão e assim como na final, o favoritismo todo pro lado de lá devido ao time adversário. Já teve outras finais, outros campeonatos, mas a gente entregou tudo para representar o Cefap, representar o Falcão. Então deixamos tudo em campo, na honestidade, com garra. Não foi dessa vez, alguém tem que se sagrar campeão, mas a gente entregou tudo que a gente poderia. Com gosto diferente, né? Porque eu agora iniciando agora a trajetória como treinador amador. E a gente conseguiu fazer um time que nasceu no dia 25 de agosto, que foi o dia do soldado, até agora, dia 8 de novembro, a gente conseguir chegar numa final inédita para o Cefap, né? Na modalidade de futebol de campo. O Cefap já tem uma estrela no futsal, e a gente veio aqui atrás da estrela de campo, mas infelizmente só sai um vencedor numa final, e a gente hoje foi perdedor, mas ganhador como desportista, como organizador do evento, e graças a Deus a gente esteve aqui mais uma vez no palco do Castelão. Eu acho que a torcida que gostou, o pessoal com times equilibrados, e só foi no detalhe lá nos pênaltis que foi definido o campeão. Mais um ano que eu me sinto honrada em estar fazendo a cobertura esportiva da Liga Militar, né? A Liga Esportiva Militar, sem dúvida, é uma válvula de escape para os nossos policiais que precisam realmente, né, um momento de descontração. Eu vou para um rápido intervalo, é bem rapidinho e eu volto já já. Segura aí! Voltamos, minha gente, voltamos e temos muitas notícias hoje. Por aqui, inclusive, o nosso repórter Daniel Amorim está na Câmara de São Luís com o vereador Kleber Verdi. Hoje acontece uma audiência pública muito requisitada, inclusive, por vários artistas maranhenses. A Câmara Municipal de São Luís vai sediar hoje uma audiência pública sobre o ECAD, que é o órgão, a entidade brasileira que é responsável pela arrecadação e distribuição dos recursos de direitos autorais a compositores de músicas aqui no país. Quem convocou o idealizador dessa proposta, dessa audiência pública, é o vereador Kleber Verdi Filho, que está aqui ao nosso lado. Vereador, o que motivou, né, a convocação dessa audiência pública e quais as questões serão debatidas? Bom dia. Primeiramente, falar da minha satisfação estar aqui mais uma vez participando da programação da Maranhão News TV. E, meu amigo, na verdade, a nossa preocupação com relação ao ECAD é justamente entender como que o compositor maranhense, como que o compositor ludovicense pode fazer para receber os seus direitos das suas composições. E a gente trouxe o ECAD aqui, estamos alinhando justamente um projeto de lei que já foi apresentado, que está tramitando dentro do processo legislativo aqui da nossa casa, que versa justamente sobre a obrigatoriedade do pagamento das guias de arrecadação do ECAD para que esse recurso seja distribuído entre os compositores. E a diretoria do ECAD vai vir aqui justamente para esclarecer, explanar para os nossos compositores, para os nossos produtores, como funciona justamente o processo de arrecadação e distribuição desse recurso para que os compositores ludovicenses, para que os artistas ludovicenses tenham acesso a esse recurso que, em 2023, para se ter uma ideia, chegou à ordem de 1,2 bilhões de reais. Em 2024, 1,5 bilhões de reais foram distribuídos pelo ECAD. E esse recurso contemplou 343 mil artistas. Ou seja, é realmente um recurso que muda a vida das famílias brasileiras, muda a vida a realidade dos compositores ludovicenses, maranhenses, e é por isso que a gente está aqui, para esclarecer as dúvidas, para que os nossos compositores também tenham acesso a esses recursos. Legal, agradecendo ao vereador Kleber Verdi Filho, então essa audiência pública hoje aqui na Câmara Municipal de São Luís, exatamente para ouvir, né, os profissionais, os representantes do ECAD sobre esses recursos
que são importantes para os compositores da nossa cultura, né, da música aqui do estado do Maranhão. Um debate importante que vai acontecer a partir das 14 horas na Câmara de São Luís, mas lógico, a gente traz para o nosso telespectador os representantes do ECAD que estão aqui conosco, o Nereu Silveira, gerente regional do ECAD, e a doutora Elizabeth Levi, que é gerente jurídica do ECAD. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada, viu, pela disponibilidade. Eu sei que a pauta é importante e vocês já estão daqui a pouquinho lá na Câmara, mas cederam aí, né, um momento da agenda de vocês para estar conosco. E eu quero começar falando se existe muita, porque a gente sabe que tem muita desinformação do tema, né? E sobre esse tema, qual é o mito que vocês mais enfrentam? Olha, eu posso dizer que um dos maiores mitos é o seguinte: a pessoa às vezes compõe uma música, não registra essa música, a música às vezes não toca, ou então toca num lugar que não paga ao ECAD e a pessoa, né, o compositor, se sente ressentido por não receber. O ECAD não me pagou. Mas você não cadastrou a música, você toca num lugar que a música não é paga, não é licenciada. Então, isso é um dos grandes mitos que as pessoas têm e que eu acho que é muito importante a gente poder explicar isso nessa audiência, estando perto das pessoas, perto dos compositores, para que eles possam entender os direitos deles. Sim. Nereu, qual é a diferença, né, do cachê para direitos autorais? São dois direitos que coincidem no mesmo lugar, na mesma hora, né? O cachê é o valor pago ao artista que é contratado para aquele show, né? Ele pode ser também o autor daquelas músicas, mas via de regra ele é o intérprete, mas também pode ser o autor. O cachê, então, ele vai remunerar aquele profissional que você está pagando para poder subir no palco e cantar a sua música. Isso é o direito o cachê. O direito autoral, ele é direcionado para os autores das músicas que foram utilizados naquele evento. Na verdade, o direito autoral é direcionado para todos os autores, coautores e demais titulares daquela música naquele evento. E os artistas maranhenses têm conseguido, né, acessar esses direitos? Não como deveriam, porque infelizmente há ainda muita desinformação, há muita inadimplência, que é algo também que eu acho que a gente traz nessa audiência pública, essa informação para os titulares, né, para os compositores terem conhecimento de quanto a gente precisa se unir, conscientizar o usuário de música, aquele que usa a música no seu estabelecimento, a importância, como é importante o pagamento do direito autoral para o titular. A gente sabe, né, que quando a gente fala do pessoal de casa, talvez muita gente não compreenda essa relação, né? Mas se toca num bar, se toca numa igreja, num ambiente público, né? Tem que ter essa ligação para os direitos autorais, correto? Sim, toca num bar, toca num show, toca numa TV, toca na rádio, então você precisa ter uma licença prévia. O ECAD, ele concede uma licença prévia e essa licença, né, você vai ter um valor por essa licença de acordo com o estabelecimento em que essa música é utilizada e esse valor vai ser revertido, então, para o titular. E o que vocês esperam dessa audiência hoje, né? Porque eu sei que é amplo demais, talvez num dia a gente não consiga debater tanto o quanto é necessário, né? Mas qual é o final disso, Érica? No final, eu espero ao menos a gente ter conseguido alcançar realmente... Eu sou muito otimista no sentido de que, tanto eu acho que quanto Nereu, estamos aqui assim prontos para mostrar realmente o trabalho que o ECAD faz, tirar dúvidas, saber esclarecer as pessoas, a sociedade como um todo, não só os compositores, mas o próprio usuário também, que precisa entender a importância do pagamento de direito autoral. Sim. E o quanto isso faz falta na mesa de um trabalhador, de um compositor que vive disso. A gente tem duas coisas hoje que se complementam, que são muito importantes. A gente tem a propositura de um projeto de lei importantíssimo, né, proposto pelo vereador Kleber, e que é fundamental para o processo, é um lugar em que a gente tem uma música vigorosa e tão respeitada. Então, nós temos aqui um projeto de lei justo, correto, sendo colocado em discussão,
de um lado, e temos também, no mesmo lado, os artistas, o ECAD, as associações gestoras, o direito autoral, todo mundo junto, tentando fazer com que as pessoas entendam e se conscientizem do que representa o direito autoral na vida de um monte de gente, principalmente aqui no caso do PL, principalmente para o artista daqui do Maranhão, que pode viver sim do direito autoral. E essa é a nossa intenção, quando a gente conseguir convencer a todo mundo de que usar música requer o pagamento dos direitos do autor, porque a música tem dono, ele que compôs, é patrimônio dele, todo mundo está utilizando a música para agregar valor aos seus negócios, agregar sucesso, agregar emoção, então o autor tem que ser remunerado. Então, eu acho que hoje nós estamos num momento histórico aqui, acontecendo em São Luís, em que pela primeira vez vai haver uma discussão séria e muito justa. Então, eu acho que a coisa vai acontecer da melhor forma possível para a arte maranhense. Essa vai ser também, sem dúvida, a nossa torcida, porque a gente acompanha o trabalho incansável dos artistas, né? E eu gostaria de saber como está essa questão dos streams, porque, afinal de contas, estamos no mundo tecnológico e em 2022, salvo engano, teve uma grande discussão em relação até de uma artista internacional que não queria as suas músicas na plataforma. Né? E isso gerou um certo impasse, porque, afinal de contas, os streams, ao menos até onde a gente sabe, eles são uma plataforma muito ouvida, hoje em dia, talvez a mais ouvida, e também efetuam seus pagamentos com regularidade. Se eu não estiver errada, se eu tiver, por favor, me corrijam. Sim, as plataformas de streaming, tanto de áudio como de audiovisual, fazem pagamento sim ao ECAD. Esses valores são distribuídos, nós temos contratos hoje com as maiores plataformas. Agora, de fato, é uma questão, porque os valores deveriam ser muito maiores. E isso é uma reclamação, eu acho que passa por artistas nacionais, internacionais, porque hoje você tem um número infinito de músicas sendo tocada por minuto para dividir por um valor X. Então, na hora de você fechar essa conta, fica muito difícil. E o titular acaba recebendo muito pouco. Então, eu acho que é algo que precisa ser repensado. É algo que o próprio Paul McCartney está reclamando sobre isso, o Elton John está reclamando sobre isso, né? E não seria diferente com o titular brasileiro. Mas a gente, dentro das possibilidades do ECAD, estamos fechando os contratos com essas plataformas, estamos remunerando há alguns anos esses titulares. Agora sim, é sempre necessário que esse pagamento seja justo. Sim, perfeito, Nereu. Acredito que essa audiência vai debater todos esses temas, mas em relação também à música popular maranhense, né? Que a gente tem toda uma preocupação, né? Até porque nós temos as toadas, os nossos bois. Como fica essa questão? Isso também para nós que somos apaixonados nessa causa, né? Do autor e a sua obra. Dá um aperto no coração mesmo, às vezes. A gente vê, o ECAD, esse ano nós devemos fechar aqui no Maranhão aproximadamente 7 a 8 milhões de reais de arrecadação em 2025. Se a gente pensar que quase toda essa arrecadação vai para fora, é muito triste, porque o contratante do artista maranhense, em sua maioria, não está pagando os direitos autorais. Então, os eventos com a música maranhense, em sua maioria, estão inadimplentes, seja eventos privados e seja eventos públicos, tanto do governo do estado quanto da prefeitura. A gente tem essa dificuldade. Então, não estou aqui discutindo o motivo dessa inadimplência. O que eu estou discutindo aqui, que é o momento da gente falar isso na audiência, discutir lá, é o que fazer para todo mundo que compõe essa cadeia produtiva e criativa da música fazer o que é certo, o que é ético, o que é justo, que é fazer com que esse ciclo não se feche, que o autor maranhense possa continuar produzindo a sua música, recebendo por ela, recebendo pelo seu trabalho, e que as pessoas que utilizam a música do compositor maranhense reconheçam a importância desse compositor para a cultura daqui e reconheçam que ele deve ser remunerado, sim, pelo uso da sua obra. Essa é a nossa grande esperança, nossa grande expectativa para hoje. Maravilha! Eu vou estar lá acompanhando a audiência, né, juntamente com vocês, para poder trazer para o nosso telespectador amanhã. Agradecer a presença de vocês. Eu já saio quase junto com vocês daqui para a Câmara de São Luís, porque realmente é um tema que a gente precisa estar atento, debater e fortalecer para poder a gente ainda colher bons frutos. Muito obrigada, viu? Tá? Obrigado a vocês também. Gente, agora eu vou lá no Tibiri, aonde a festa esportiva movimentou o bairro em prol das famílias que mais precisam.
O bairro do Tibiri recebeu neste sábado a 5ª edição do Futebol Beneficente, um encontro que já se tornou tradição na comunidade. O evento reuniu moradores, atletas e amigos de uma partida solidária entre times, amigos de Souza Tibiri e amigos de Goleirinho. Graças a Deus a gente conseguiu fazer a 5ª edição, né, do Futebol Beneficente no Tibiri, e tem sido bênção, né, há 5 anos a gente nessa luta, podendo proporcionar algo para a nossa comunidade, né, podendo retribuir um pouco do carinho, um pouco de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, né, então essa foi a forma que eu encontrei juntamente com o Goleirinho e os amigos do bairro, os patrocinadores, os apoiadores, toda a comunidade, de poder retribuir para aquelas pessoas de maior necessidade, né, então graças a Deus tem sido bênção poder realizar essa festa, poder fazer parte desse projeto. Do ano aí que a gente está aí junto, aí, o 2º ano que eu estou junto com o Tibiri. E o projeto aí é contribuir para a população que é carente aqui do bairro. A ação teve o foco a solidariedade com arrecadações de doações para famílias em situação de vulnerabilidade. Mas tem também toda uma festa esportiva com grandes nomes do futebol. É um prazer nessas festas que a gente faz no final do ano. O Tibiri teve que antecipar sua viagem, teve que antecipar também os jogos, deu largada, né, os jogos beneficentes, mas é sempre uma boa causa. Já é o 5º ano e a gente está sempre comparecendo. Todas as vezes que a gente tem oportunidade, é sempre bom ajudar o próximo. É muito bom, né, fazer parte desse evento, um evento beneficente, a gente que pode ajudar muita gente, entendeu? E eu vim aqui trazendo um pouco da narração, aquela descontração, aquele jeito bacana, para poder interagir e trazer alegria para a galera que está acompanhando. Agora chora com o microfone que a gente quer ver. Vai dar certo. Mas o nosso narrador não foi tão bem quanto esperado. Parecia um pouco perdido em quadra e não por coincidência, o time verde afiou o placar. Melhor narrar, né? Vamos acompanhar alguns gols da partida. Tibiri, let's go! Ele pega a bola. Vasco Araújo. Jogada ensaiada no gol. Ele a bola. Tocou bonito. Alex. Se deixar de chuta. Acabou. Olha o gol. Vai somar em Tabajara com velocidade, passa nas costas e reclama como sempre. Tabajara! No jogo. Vai chutar de longe, gol! Pilote protegendo a bola com qualidade, vai ganhar o lateral. Ixi, Cauãzinho, vai dar pela e o gol acerta! Paçoca, cara, você é o cara. Imagina só que numa partida de futebol tem Fábio Love, né? Fabinho, que inclusive não sabe brincar, né, Fabinho? Por favor, Fabinho, né? Deixa a galera brincar, se divertir. Fabinho, Márcio Araújo, né? Ex-Flamengo. O cara, tipo, eu tô aqui, só fera. Rapaz, esse cara, se ele não viralizar dessa vez e virar realmente... No grupo aí do Tibiri, me coloquem aí que eu quero ver essa resenha, viu? Eu quero olhar essa resenha. Gente, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã. Se Deus assim nos permitir, fiquem com Deus. Coração da Loura, até amanhã. Tchau! Eita, resenha!